Oi, como é que você está? Espero que você esteja bem, que você esteja preparado, esteja preparada para começarmos mais uma aula. Se você tiver com aquela preguiça, com aquele desânimo, se levanta dessa cadeira, dá uma espreguiçada, pega o teu material, te anima e vamos que vamos, ok? Estamos estudando as rochas e na última aula a gente viu o que era uma rocha e como ela era formada. Vimos que elas são divididas em 3 tipos. Começamos a ver um tipo das rochas. Vamos dar uma relembrada e vamos dar continuidade, ok? Então, nós vimos que as rochas elas são formadas por minerais, né? Um agregado de minerais, tá certo? E elas são de 3 tipos. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, as sedimentares e as metamórficas. A gente viu que as rochas magmáticas ou ígneas, elas são formadas a partir do resfriamento, da solidificação do magma, né? Que fica na parte do manto da Terra, né? Na parte dos pontos quentes dessas regiões, e aí vai ter um momento que ele é como se quisesse sair dali, né? E aí ele vai inicialmente formar, né? Essa, como a gente vê na imagem aqui, forma essas cadeias montanhosas que a gente chama de vulcão, né? Vulcões, e aí ele coloca para fora esse magma que passa a ser chamado de lava, né? Então a palavra também igneous vem do latim ignis, que significa fogo. É por isso também que a rocha magmática ela pode ser chamada de igneous, tá certo? A gente viu alguns exemplos, né? O granito, o basalto, a pedra-pómen. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre as rochas sedimentares. Se lembra que eu te falei que pelo nome das rochas vocês vão saber de que se trata, vocês não vão mais errar com essa dica. Aí na magmática eu disse, magmática, lembra do magma, né? Sedimentar, lembra de sedimento, de depositar. Vamos dar uma olhadinha o que é uma rocha sedimentar, né? O que são as rochas sedimentares? É aquela que é formada com grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se solidificam. O processo de formação, gente, de qualquer rocha não é assim, começou hoje, amanhã termina. Não, é lentamente, demora anos. E essa rocha ainda sofre a ação do intemperismo. O que é o intemperismo? É um processo de alteração dessa rocha que vai ficar exposta às condições do tempo local. Ou seja, são alterações que vai acontecer porque bateu muito sol, bateu muita chuva, né? Vento, então vai modificar, ok? Em virtude das ações do intemperismo, chuva, vento, água do rio, ondas do mar, há um desgaste natural dessas rochas pré-existentes, o que faz com que o tempo, esses grãos vão se depositando e se acumulam em camadas. Um exemplo, a água do mar, de tanto se chocar com as rochas litorâneas, lentamente as desgasta, dando origem à areia da praia, né? Tem até um ditado popular que fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, de tanto bater ali, de tanto bater, vai conseguir fazer a degradação, né? Vai conseguir fazer aquela rocha se transformar em grãos. Então, sedimentar, uma rocha sedimentar é esse tipo de rocha, que é formada a partir de quê? Do depósito, né, do acúmulo de outras rochas, tá certo? Geralmente, a rocha sedimentar é facilmente reconhecida. Por quê?
porque ela apresenta camadas bem distintas, né? Suas camadas podem ser facilmente visualizadas e essas camadas recebem o nome de estratos. Alguns livros também tinham a denominação antiga para as rochas sedimentares, as rochas estratificadas, que é justamente essas camadas que ficam umas sobre as outras. Olha aí na imagem como a gente vê bem direitinho, ó. Tá vendo? Ó? Cada linhazinha dessa, cada, vamos dizer assim, cor dessa aqui, ó, é uma camada dessa rocha sedimentar. Durante o processo de formação, as rochas sedimentares, as camadas sucessivas podem cobrir restos de seres vivos de modo geral, animais ou plantas. E esse cobrir esses animais ou plantas não vai sofrer ação dos decompositores, né? Como assim, professora? Por exemplo, um animal morreu e aí foi se formando, né? As camadas foi cobrindo e aí não conseguiu os micro-organismos decompor, comer aquele resto da carne. Aí ele vai surgir o que a gente chama de fósseis. Então, são as rochas sedimentares que vai acontecer a formação, né, o surgimento, o aparecimento dos fósseis. E o que são fósseis? São restos ou vestígios, evidências de antigos animais ou vegetais que ficaram preservados na rocha em determinadas condições, geralmente em fundos marinhos, não só em fundos marinhos, tá? Na parte terrestre também a gente encontra fósseis. O estudo dos fósseis, por que eles são importantes para a gente? Porque através dos fósseis é que a gente vai entender um passado, a gente vai entender a evolução dos seres, a gente vai entender, vai descobrir as espécies, tá certo? Então, quando você também encontra fóssil, como é um processo, como eu disse a vocês, que demora muito tempo para se formar, aquela região que tem uma grande quantidade de fósseis, principalmente se for na região de fundo marinho, é um dos sinais, um dos indicativos de que naquela região a gente pode encontrar petróleo. Na imagem a gente mostra bem direitinho aqui, ó, esse processo de sedimentação. Tá vendo? Um animal, e aí ele começa a ser coberto, tá? Por esses sedimentos, por essas camadas, e depois ele vai estar aqui, ó. Aí quando vem, né, aquelas pessoas que fazem o estudo, né, os geólogos de fósseis, aí quando vê, eles vão e acham esses fósseis aqui na Terra. E por isso que cada camada dessa aqui, ó, cada camada dessa indica quanto tempo aquele ser ou aquele fóssil está depositado ali. Eles sabem o tempo, né, do fóssil. Exemplo de rochas sedimentares. A gente tem argila, sílex, gesso, o carvão mineral, tá certo? A gente tem aqui, ó, o arenito, né? O arenito, ele vai se formar quando rocha como o granito, né, se desintegram aos poucos pela ação dos ventos e da chuva. Então, os grãos de quartzo dessa rocha de granito vai formar a areia também. Areias e dunas de areias, porém não são rochas. A areia é fragmento de rocha, certo? Aí tá a imagem do arenito. Até pela imagem a gente vê que ele tem umas camadinhas. O calcário é outro exemplo de rocha sedimentar. O acúmulo de esqueletos, conchas, carapaças de animais aquáticos ricos em carbonato de cálcio, né, que faz parte desse esqueleto, que é um tipo de sal, pode formar outra variedade de rocha sedimentar, o calcário. O calcário também pode se formar a partir do depósito de sais de cálcio na água. Então, a gente tem duas maneiras de se obter, né, o calcário. Ele é utilizado aonde? Na fabricação de cimento e de cal. A cal, né, a gente sabe que serve para pinturas de paredes ou para a fabricação de tintas. A cal ou o próprio calcário podem ser utilizados também para neutralizar a acidez do solo.
Existem solos que não são adequados para o plantio, por exemplo, o solo do bioma cerrado, ele é um solo muito ácido, as plantas não conseguem se desenvolver. Então, para você tentar controlar essa acidez, você coloca o calcário, você joga o calcário nesse solo para você ter condições de ter esse plantio. Aí tá, outros exemplos de rochas sedimentares, o arenito, calcário, areia, o alite, o conglomerado, o carvão mineral, o calcário confífero e o argilito, certo? Que vem também que forma argila. Então, vejam, falei. Agora eu quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Vamos lá? Muitos organismos que desapareceram deixaram restos e marcas nas rochas. Esses restos e marcas recebem o nome de animais, conceptos, fósseis, óvulos ou nenhuma alternativa. Essa você só erra se quiser, não é verdade? Então, esses organismos, esses restos ou vestígios são chamados de fósseis. Letra C de casa. Como as camadas das rochas sedimentares podem ser chamadas? Como é que elas podem ser chamadas? Estratos, orgânica, extrusiva, ígneas ou nenhuma alternativa? Essa também tá fácil. Estratos, né? Se lembra que eu disse também que elas podem ser chamadas de estratificadas, tá certo? Então, cada camadinha daquela também, porque a gente consegue visualizar. Ok? Super fácil. Quando você presta atenção, quando você fica ligadinho na aula, tudo flui. Ok? Então, conhecemos um pouquinho das rochas sedimentares. Obrigada pela atenção. Se ficou alguma dúvida, vamos tirar todas elas. Vamos fazer exercício. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.